E hoje o tema é como trabalhar com os anjos. Como trabalhar juntamente com os anjos. Esse vai ser o tema que nós iremos trabalhar nessa aula. Para começar, nós vamos falar um pouco a respeito dos serafins. Nós vamos começar com essa classe angelical. Mas eu quero falar algo para você. Nós precisamos saber trabalhar com os anjos. Sim, nós precisamos saber trabalhar com os anjos. Mas também nós precisamos saber em que momento trabalhar e com qual classe de anjo trabalhar. Para cada situação, pede um anjo específico. Amém? Por exemplo, você tem uma ferramenta aí na sua casa. Você precisa de uma chave de fenda Phillips. Não adianta você querer pegar um alicate e usar o alicate para fazer a função da chave de fenda. Cada anjo tem a sua função, cada anjo tem a sua hierarquia, cada anjo tem a sua especialidade. Existem anjos especialistas em cada área. Então é necessário você aprender a trabalhar com eles, mas também qual anjo você vai acionar para aquela determinada situação. Se você vai ministrar cura, você não vai usar um anjo de libertação. Se você for ministrar libertação, você não vai chamar um anjo de prosperidade ou de cirurgia espiritual. Você está me entendendo? Então é necessário você entender o contexto que você está, olhar a situação e fazer uma análise. Com que anjo eu vou precisar trabalhar nessa situação? Com que anjo eu vou acionar? Qual a classe de anjo que eu vou acionar para trabalhar comigo aqui, diante dessa situação, dessas circunstâncias em que eu me deparo? Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo até aqui? E é isso que nós vamos aprender hoje, sobre as classes e quando você vai acionar a classe dos serafins. Quando é que você vai acionar a classe dos querubins, dos arcanjos, dos anjos? E como você vai fazer isso? Então é necessário você ter um entendimento. Como eu tenho dito aqui, você só usufrui daquilo que você entende e compreende. E o fato de você estar aprendendo isso vai te levar a um nível de discernimento. Porque quando você se deparar com certos tipos de situação, você já vai saber, olha, eu preciso acionar um querubim para me ajudar nessa situação. Eu preciso acionar um anjo específico daquela área. Vou acionar um anjo de cura, vou acionar um anjo adorador, um anjo liberador, um anjo ativador. Vou acionar um anjo que ministra em sonhos. Vou acionar um anjo mensageiro. E assim por diante, para cada determinada situação que você enfrenta, ou se encontra, ou que vai ministrar, é um anjo diferente que você vai precisar acionar. Amém? E para trabalhar, irmãos, com os anjos, com os seres espirituais, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a chave de ativação de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Você precisa estar sempre reafirmando isso, sempre meditando nisso. Quando você medita nesse versículo, você está sendo ativado, a tua fé está sendo fortalecida e ativada. Não são porventura eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Você precisa afirmar e reafirmar isso. Você precisa fazer com que isso, essa verdade absoluta, entre dentro do teu coração. E você entenda ela completamente, que os anjos estão à sua disposição. Os anjos são espíritos ministradores, liberados, enviados da parte de Deus, para auxiliar, ajudar, ministrar na vida daqueles que vão herdar a salvação. E em favor deles. Você é filho, é filha de Deus, é um ministro de Deus, homem, mulher de Deus. Os anjos estão à sua disposição. E você pode acionar o ministério deles assim que você precisar. Todas as vezes que você precisar de auxílio, acione o ministério dos anjos. Todas as vezes que você for ministrar, acione, use, usufrua desse ministério. Se está à sua disposição, é uma ferramenta que Deus te deu, então use, não tenha medo de pedir a ajuda dos anjos. Não bloqueie a ajuda deles, eles estão aqui para ministrar, essa é a função, é a missão deles.
ajudar você na sua missão aqui na terra. Os anjos de Deus são liberados para ajudar você no teu ministério, no cumprimento do teu chamado. Eles são liberados para ajudar você a cuidar da sua família, para ajudar você a cuidar das pessoas que você ama, para ajudar você a fazer com que a obra e o reino de Deus cresça, avance nessa terra. Eles estão à nossa disposição. Por isso nós precisamos reafirmar e ter o entendimento dessa verdade absoluta, que os anjos estão à nossa disposição sempre que precisamos. Salmos número 91, verso 11 diz assim, diz que os seus anjos nos protegem em todos os nossos caminhos. O Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. É forte, não é, irmãos? Olha só, Deus libera os anjos para te ajudar no teu caminhar, na tua caminhada com Deus, na tua caminhada diária, nos afazeres do dia a dia. Os anjos podem te ajudar. Quando você precisa de um socorro, acione o ministério dos anjos. E como eu tenho dito aqui, você pode ter mais de um anjo, irmãos. Nós temos mais de um anjo à nossa disposição. Eu vou ler um versículo aqui para você, Mateus capítulo 18, versículo 10 diz assim, Jesus afirma que nós temos mais de um anjo. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos dos pequeninos, nos céus, sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Olha só, irmãos, Jesus estava dizendo que os anjos que andam conosco, eles estão sempre em contato com Deus, levando as nossas orações e trazendo as respostas às nossas orações. Nós vimos aqui na live anterior que os anjos, eles colhem as nossas orações, eles pegam as nossas orações e levam até o trono de Deus. E a nossa oração sai da mão do anjo e é colocada na taça de ouro diante da presença de Deus, diante do trono de Deus. E lá as nossas orações ficam em memorial eterno. E as nossas orações são queimadas como incenso suave a Deus. Olha só, irmãos, os anjos estão em constante movimentação, levando oração, trazendo resposta, levando oração, trazendo milagre, levando oração, trazendo ativação. Eles estão em intensa movimentação o tempo inteiro. Mesmo que você não veja, não ouça, não perceba e não sinta nada, isso não quer dizer que eles não estão se movimentando. O fato de você não estar sentindo nada agora não quer dizer que do seu lado não tenha um anjo de Deus. Está me compreendendo? Eu tenho certeza, nesse momento tem um anjo aí do teu lado, o teu anjo pessoal, o teu anjo ministerial, o anjo que guarda a tua família está aí com você nesse momento. Os anjos de Deus estão na tua casa. Eles estão aí presentes. Valorize a presença deles. Não negligencie a presença dos anjos, mas usufrua desse lindo ministério que Deus deixou à sua disposição. Vamos lá, vamos começar. Como? Em que situação eu vou trabalhar com os serafins? Irmãos, essa é a classe de anjo que eu mais gosto de estudar. Serafins e os querubins. É tremendo, irmãos, o que esses anjos operam. E nós vamos começar aqui com os serafins. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo aí. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. Irmãos, é forte. E nós vamos aprender aqui agora. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. É nos momentos mais difíceis da sua vida que você vai ter as maiores experiências com os seres angelicais. É nos momentos mais difíceis que Deus libera as experiências mais sobrenaturais que existem. Se você está passando por um momento de dificuldade, irmão, seja qualquer área da tua vida, é um momento propício para que os anjos de Deus se manifestem na sua vida. Vamos entender o contexto aqui. O profeta Isaías estava passando por um momento muito difícil com a nação de Israel. Irmãos, nesse contexto aqui, a nação de Israel estava cativa. O povo de Deus estava sendo escravizado por outra nação. E sabe o que acontecia quando o povo era escravizado? Quando o povo era levado cativo? As mulheres eram abusadas, os jovens eram castrados, os velhos eram decapitados, e o povo ficava escravo, fazia trabalho escravo, era obrigado a pagar impostos exorbitantes, ficavam à mercê de outro governo, de outra nação. Eles não tinham mais vida, expectativa, perspectiva de vida. Era um cenário de caos completo, irmãos. E ali eles eram levados a outra nação, para viver em outra nação, outra linguagem, outra cultura totalmente diferente. Nada estava no lugar, nada estava bem. E aqui o profeta Isaías, ele ainda perdeu o primo dele, o rei Uzias. O rei Uzias era primo do profeta Isaías. E ele, no seu momento de luto, ele vai até o templo. E nesse momento, nesse cenário de caos, ele recebe uma experiência sobrenatural com Deus. Preste atenção, agora nós vamos nos atentar aos detalhes aqui desse contexto, amém? Então preste bastante atenção para você não perder nenhuma revelação. Vamos lá. No versículo 1. Vamos acompanhar agora de versículo em versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Vamos lá. Olha só, irmãos. O profeta Isaías entrou no templo, e no momento em que ele estava lá no templo, ele contemplou uma visão. Ele viu o céu ligado à terra, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o detalhe que ele dá é que a cauda do seu manto, o seu manto enchia todo o templo. Agora o primeiro detalhe que eu vou te dar, irmãos, olha só que forte isso. A cauda do manto de Deus enchia o templo. E sabe quem é o templo do Espírito Santo hoje? Sou eu e você. Nós somos o templo. E hoje a presença de Deus, o manto de Deus não enche o templo físico apenas, mas enche o templo que somos nós. Nós precisamos contemplar isso, entender isso. Aqui Isaías viu que o manto do Senhor enchia o templo e nós somos o templo. Irmãos, o manto representa a autoridade. Você viu na aula de ontem que nós recebemos a autoridade do Senhor Jesus para ministrar com os anjos, para desfazer as obras das trevas. Nós recebemos autoridade como filhos, como reis, como sacerdotes, como embaixadores de Cristo. Você recebeu autoridade. É disso que está falando. Quando o manto de Deus enche a nossa vida, nós recebemos a autoridade dos céus. O manto representa a presença de Deus.
representa a glória de Deus enchendo o templo. E hoje nós somos o templo, irmãos. Você está cheio da presença de Deus, você está cheio da glória de Deus, e por consequência você está cheio da autoridade dos céus. É forte ou não é? O manto do Senhor enchia o templo, e hoje o manto do Senhor enche as nossas vidas. A presença do Espírito Santo enche as nossas vidas, transborda em nós, através de nós. Primeiro ponto, você está cheio da glória de Deus. A presença de Deus inunda a tua vida quando você tem a visão do céu se unindo com a terra. É o ambiente em que você entra. Ele entrou no ambiente do sobrenatural. E quando você se propõe a entrar no ambiente do sobrenatural, a presença de Deus vem sobre você. Quando você se propõe a entrar no teu quarto secreto de oração, a presença de Deus vem e enche a tua vida. O manto do Senhor é liberado sobre você, a autoridade dos céus é liberada sobre você. Quando você entra no teu ambiente de oração e de adoração, a presença de Deus enche o templo, que é você, de glória. E o que acontece, irmãos, quando o templo é cheio de glória? O que acontece quando o templo, que somos nós, somos cheios da presença de Deus? E serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Preste atenção, olha, agora eu vou te dar uma chave para a visão espiritual. Quer ver anjos? Você precisa ser cheio da glória de Deus. Perceba que o profeta só viu os serafins depois que ele viu o templo cheio de glória. Está entendendo a chave? Quem pegou aí já? Quem pegou no espírito a chave que eu estou liberando? O profeta só enxergou os serafins depois que ele viu o templo cheio de glória. Quando você se deparar, quando você perceber que você está cheio da presença e da glória de Deus, você vai começar a ser ativado com os anjos. Quando você está cheio do manto de autoridade, quando você está cheio da presença, quando você está cheio da glória, os anjos se revelam a você. Ele só viu os anjos depois que o templo se encheu. Irmãos, quando você se enche do Espírito Santo, você vai começar a ver anjos. A sua visão espiritual vai ser aberta e você vai poder contemplar o céu fundindo com a terra. Quando você está cheio da presença da glória, o sobrenatural se torna natural na sua vida. Você vai contemplar os anjos, vai falar com eles, vai ser ativado, vai ministrar com eles. Vai usufruir desse ministério que está à sua disposição. O segredo para ver os anjos é estar cheio da glória de Deus. Porque a glória de Deus nos purifica. A presença de Deus traz santidade. E a santidade purifica os nossos olhos. E quando os nossos olhos estão purificados, limpos de toda impureza, nós podemos contemplar o mundo espiritual. Irmãos, o que impede você de ver anjo? Sabe o que acontece, irmãos? Nós vemos muita coisa durante o nosso dia. E dependendo daquilo que você vê, contamina os seus olhos. Se você vê pornografia, você está contaminando os seus olhos, ou seja, você está cegando os seus olhos espirituais. Quando você vê algo impuro, você contempla algo impuro, você está contaminando os seus olhos espirituais. Mas quando você lê a palavra, quando você está lendo a Bíblia, os seus olhos estão sendo lavados com água santa. A palavra de Deus ensina isso. Quando você lê a Bíblia, irmãos, você está purificando os seus olhos. Quando você está lendo a palavra, está meditando na palavra, o manto do Senhor está descendo sobre a tua vida. A presença de Deus está te enchendo, você está se fortalecendo com a presença. E a palavra purifica os nossos olhos. Quando você entra numa adoração profunda, você é purificado por inteiro. Por consequência, os teus olhos também são. E quando os nossos olhos estão limpos, purificados, nós conseguimos contemplar o mundo espiritual. Quer ver o mundo espiritual? Faça um jejum para purificar os seus olhos. E medite na palavra de Deus durante o dia. Medite, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Faça um jejum para purificar os seus olhos. E você vai começar a contemplar os anjos. Então perceba que ele só contemplou os serafins e contemplou a movimentação dos serafins depois que o templo estava cheio da glória. Então, quando você estiver cheio da glória da presença de Deus, você vai começar a contemplar os anjos.
ter experiências de ver os anjos no seu quarto, na sua sala, dentro do seu carro, na igreja. Você vai começar a contemplar o mundo espiritual. Agora, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Isso também tem um significado, irmãos, que eu quero compartilhar com você aqui. Aonde os anjos estavam posicionados? Nós precisamos entender. Quando nós vamos trabalhar com serafins, aonde eles se posicionam para que nós possamos acioná-los? Onde que o profeta viu? Em que lugar ele viu os serafins? Eles estavam por cima do trono de Deus. Aonde eles estavam posicionados? Próximo ao trono de Deus. Então, se eu quero trabalhar com serafins, irmãos, eu preciso me aproximar do trono de Deus. Eu preciso estar em santidade. Eu preciso estar em consagração. Eu preciso entrar na atmosfera do céu. Os serafins são seres que se movem perto do trono de Deus. Eles estão o tempo inteiro próximo ao trono de Deus. Eles ministram perto do trono de Deus. E eles só se movimentam aonde Deus está. Quando os serafins eles vêm trabalhar conosco, a finalidade deles é nos levar mais próximo do trono. Então qual é a função dos serafins? É te levar mais próximo do trono de Deus. E sabe que momento eles vêm fazer isso? Quando você entra no teu quarto de oração. Quer trabalhar com serafins? Entra no teu quarto de oração. Entra no teu quarto de oração com o teu coração quebrantado, contrito, desejando mais de Deus. No momento em que você começar o teu devocional, o serafim do Senhor vai vir para te levar até o ambiente do trono de Deus. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui nessa aula, vocês são pessoas que buscam a presença de Deus, que têm intimidade com Deus. E eu tenho certeza que vocês já tiveram, já passaram por isso. Você entra no teu quarto de oração e aquele quarto está tão carregado da glória que você não quer sair dali. Você entra no teu quarto de oração, estou sentindo a presença do Pai aqui. Você entra no teu quarto de oração, o ambiente é diferente. Quando você começa a orar, o ambiente muda, fica denso. E você começa a sentir a glória de Deus naquele ambiente. Quando você começa a sentir a presença, o poder de Deus descendo sobre você, os serafins já começaram a ministrar sobre a sua vida. Porque eles te levam para mais perto de Deus. Você começa a orar, irmãos, o teu espírito é levado no mundo espiritual perto do trono de Deus para que você possa receber as frequências de Deus, as frequências dos céus. Quando você começa a sentir o poder de Deus descendo no teu corpo, quando você começa a arrepiar, sentir aquela sensação gostosa, sentir aquela paz, os serafins estão te levando para mais perto do trono de Deus, porque eles te levam à intimidade com o Senhor. Eles são enviados para te ajudar a buscar a presença e alcançar o trono de Deus. A finalidade dos serafins é nos posicionar num lugar de intimidade. Eles nos levam para mais próximo do Pai. E são eles que vêm para nos purificar, para que possamos receber algo de Deus. Ser moldado em Deus. É para isso que eles vêm. Você entra no teu quarto de oração, começa a pedir perdão pelos seus pecados, você começa a se arrepender, e de repente vem um quebrantamento, você começa a chorar sentindo a presença de Deus. Por quê, irmãos? Os serafins, eles conseguem enxergar teu coração. Eu vou mostrar para vocês isso aqui já. E quando eles olham teu coração e veem que você está arrependido dos seus pecados, eles vêm e te purificam. E no momento em que eles te purificam, eles começam a te levar mais perto do trono de Deus, para receber o que Deus tem para você. É forte, olha só. Os serafins estavam posicionados perto do trono. E aí o profeta ele dá detalhes aqui do que ele vê. Eles tinham 6 asas. Lembra que eu falei aqui na primeira aula, que o número de asas tem a ver com a patente dos anjos. Os serafins estão próximos do trono, são seres de mais alta hierarquia. E ele viu que eles tinham 6 asas. E ele dá o detalhe que 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam. Pastor, o que significa isso?
O que isso tem a ver com ministrar com os anjos? Você vai entender a função deles agora. O que representa, irmãos, as asas no rosto? O que isso significa? Irmãos, que quando você entra no teu quarto de oração, representa que eles vêm ministrar a tua identidade com Deus. A face. É um toque da glória. Eles vêm ministrar a tua identidade em Deus. Eles vêm revelar para você quem você é em Deus e o que você pode em Deus. Isso representa que quando eles vêm ministrar sobre a tua vida, eles trazem transformação, renovação, para revelar, para fazer com que você chegue ao entendimento de quem você é em Deus. E você é filho, você é rei, você é sacerdote. Olha só, irmãos. Isso tem a ver com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Alguém escreva nos comentários. 2 Coríntios 3, versículo 18. Olha o que diz. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você está entendendo? O que significa as asas cobrindo o rosto? Significa que eles vêm ministrar a tua identidade em Deus. E eles vêm transformar você de glória em glória. Porque, irmãos, nós somos falhos e pecadores e precisamos de renovação e perdão dos pecados todos os dias. E os serafins, eles vêm para ministrar isso em nós, para nos santificar, nos purificar, para que possamos chegar mais perto de Deus e ter uma intimidade mais profunda. Sem quebrantamento, sem arrependimento, nós não conseguimos chegar a uma intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Então os serafins vêm, e as asas sobre o rosto representa isso, que eles vêm nos transformar de glória em glória à imagem do Senhor. Eles vêm ministrar a imagem de Deus em nós, a semelhança de Deus em nós. O homem, quando pecou, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Jesus veio e restaurou todas as coisas, ele devolveu a nossa identidade. A identidade de filhos do Senhor, que nós perdemos lá quando o homem pecou. Jesus restaurou. E hoje nós somos transformados de glória em glória, dia após dia, a imagem e semelhança do Senhor. E quem ministra isso são os serafins. Eles vêm restaurar a tua identidade em Deus. Eles vêm reafirmar que você é filho. E eles vêm transformar você, renovar você de glória em glória, para que você reflita como um espelho a imagem do Senhor por onde você passar. É forte ou não é? O significado disso. Mas pastor, e os pés? Por que eles cobriam os pés? Porque eles tocam no teu caminhar. Quando você se quebranta, os serafins de Deus são enviados para ministrar sobre a sua vida. Por que eles tocam nos pés? As asas tocam nos pés, porque eles vêm para purificar o nosso caminhar. Pés representam caminho, representam o teu caminho, o caminho que você está seguindo. Então eles vêm para ministrar e trazer alinhamento do Senhor sobre a tua vida. Eles vêm para trazer direção de Deus no teu coração. Filho, o caminho que você está tomando é errado. Volte à essência, volte ao propósito. Os serafins são enviados a te alinhar com o propósito eterno de Deus para a tua vida. Eles vêm alinhar o teu chamado. Eles vêm te colocar na direção certa, porque muitas vezes nós começamos a nos desviar do propósito real de Deus para as nossas vidas. Então os serafins vêm quando há quebrantamento e nos alinha de novo ao propósito de Deus para a nossa vida, ao propósito de Deus para o teu ministério, para o teu chamado, para a tua família. Quem está entendendo? É por isso que eles vêm, e as asas tocavam os pés, porque representa que eles ministram sobre o teu caminhar. O que a palavra de Deus diz? Quão formosos são os pés dos que levam o Evangelho. Quão formosos são os pés daquele que leva o Evangelho. Você que leva a palavra de Deus, você que é um ministro de Deus. Os serafins são enviados para purificar, limpar os teus pés, purificar, santificar o teu caminhar, para que você reflita a glória de Deus por onde passar. Meu Deus.
E o que representa as asas voando, irmãos? Representa que quando o serafim vem para ministrar sobre a tua vida, ele traz aceleração. Quando ele traz alinhamento, ele transformou você, você se quebrantou ali. Você entrou no teu quarto de oração, você se quebrantou. O templo, que é você, foi cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da unção. O serafim foi liberado. Assim que você é cheio da unção do poder, o serafim é liberado, ele vem ministrar sobre você. Aí ele transforma você de glória em glória, glória em glória, e começa a ministrar a glória de Deus sobre o teu rosto. É por isso que Moisés saía da tenda brilhando, irmãos. Ele tinha contato direto com os serafins da glória ali. E os serafins vêm ministrar sobre você, traz a glória de Deus sobre você, transforma, renova a tua identidade em Deus, reafirma a tua identidade em Deus. Aí ele toca no teu caminhar, trazendo alinhamento, trazendo direção, trazendo revelação. Aí o que ele faz? As asas que ele usava para voar, simboliza que ele vem e libera um tempo de aceleração, ele dá velocidade ao propósito de Deus na tua vida. Sabe quando você recebe uma palavra profética que diz que Deus vai acelerar as coisas? É um serafim que foi liberado para acelerar, dar velocidade. O bater das asas simboliza velocidade, irmãos, movimentação rápida. Movimentação rápida. Então Deus libera um tempo de aceleração para te levar ao propósito mais rapidamente, porque muitas vezes nós nos atrasamos no tempo de Deus. Aí Deus libera os serafins para tocar no nosso caminhar, e quando ele nos alinha, aí ele dá velocidade para que você chegue no tempo de Deus, porque você se atrasou, porque saiu do propósito, saiu do alinhamento. Então eles vêm e dão velocidade para que você chegue ao tempo em que você precisava estar. É forte, não é? Representa a aceleração de Deus na tua vida. Representa que você vai ser levado onde Deus deseja. As asas batendo e voando representam o teu chamado. Revela que eles vão te levar aonde você deve estar. Tem a ver com João capítulo 3, versículo 8. Olha só. Simboliza que você deve estar pronto para ir aonde Deus deseja te enviar. O fato deles estarem voando com aquelas duas asas representa que você deve estar pronto para onde Deus quer te enviar. Tem a ver com João capítulo 3, versículo 8, que diz assim, ó: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eles vão te conduzir aonde Deus deseja que você esteja. Eles vão trazer alinhamento no teu caminhar. Eles vão trazer alinhamento no teu chamado, no teu propósito de vida. Agora, um detalhe, irmãos. Eles cobriam o rosto, cobriam os pés, só que o coração fica revelado. É o que eu disse, os serafins, eles olham o teu coração quando você entra no teu quarto de oração. E no momento em que eles veem que você se arrependeu, que você está arrependido dos seus pecados, eles vêm ministrar a purificação. Enquanto eles não verem, enquanto eles não conseguirem enxergar no teu coração um verdadeiro arrependimento, eles não vêm ministrar sobre a tua vida. A chave para operar com serafins é o quebrantamento, é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza e nem rejeita. Eles revelam o teu coração para Deus. É isso que simboliza. O coração fica exposto diante da glória de Deus. Os serafins revelam o teu coração. E quando você se arrepende, eles vêm e ministram. Olha o que aconteceu aqui, ó. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da glória. Perceba que eles estavam clamando. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Perceba, irmãos. Eles estavam ministrando naquele ambiente a glória de Deus. Os serafins, eles também ministram a transformação do ambiente. Eles vêm para trazer o ambiente do céu. Os serafins, eles trazem o céu para a terra. E quando isso acontece? Com a adoração. Como é que eles trouxeram o ambiente do céu para onde Isaías estava? Com a adoração. Santo, 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 ao Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da glória de Deus. O que enche a terra com a glória de Deus? A adoração.
O que vai encher a tua vida com a glória de Deus? A adoração. O que vai encher a tua casa com a glória de Deus? A adoração. Perceba que o ambiente muda quando há adoração verdadeira e intensa. Então, como que os serafins trazem o ambiente do céu na terra? Através da adoração. Então, quando o povo de Deus, durante o culto, começa a adorar de verdade, irmãos, não é da boca para fora. Quando a igreja adora de verdade, os serafins começam a trazer o céu para a terra. Aí chega um ponto que você não sabe se o céu desceu, se a terra subiu, mas você consegue perceber que o céu e a terra se uniu. É devido à adoração. E perceba, eles começaram a clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. E no momento em que os serafins ministravam a adoração, os umbrais da porta se moveram, por causa da voz que clamava. E quem estava clamando? Qual era a voz que clamava? Os serafins que estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a terra, a casa, o templo se encheu da fumaça. A fumaça representa a glória. Agora olha o que acontece no ambiente da glória, irmãos. Olha o que vai acontecer. Se você não está conseguindo se quebrantar, comece a adorar. Se você não foi convencido do teu pecado ainda, você entra no teu quarto, você ainda não pediu perdão dos pecados, você não consegue se arrepender de verdade por causa dos seus pecados, comece a adorar. Estou ensinando uma chave para você. Levanta suas mãos, comece a clamar, comece a adorar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória, minha vida está cheia da sua glória. Eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Senhor Jesus, tu és o Rei da glória, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E começa a adorar, começa a falar em línguas, cantar em línguas, começa a cantar um novo cântico ao Senhor, e você vai adorando, adorando. E conforme você vai adorando, os serafins começam a trazer o céu à terra. Você está enchendo a tua casa, o teu quarto de oração de glória. Você está enchendo o templo de glória. E quando você começa a adorar, o templo começa a se encher da fumaça de Deus, ou seja, da glória. Os serafins começam a descer o céu naquele ambiente, ou seja, o céu começa a descer no teu quarto de oração. E aí olha o que vai acontecer quando o céu se unir com o teu quarto de oração. Quando você está ali em adoração, clamando, os serafins desceram com o céu, transformaram o ambiente, eles estão prontos a ministrar, porque o ambiente está preparado. Olha o que acontece. Quando o templo se encheu da fumaça, o profeta disse assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Olha só, irmãos. Olha o que acontece. Você está adorando. O ambiente mudou. Os serafins prepararam o ambiente da glória. Mas olha o que vai acontecer quando o ambiente da glória estiver preparado. Vai acontecer algo. O Espírito Santo vai entrar em ação. Agora entra o papel do Espírito Santo. Quando a fumaça encheu o templo, a glória encheu o templo, o que o profeta disse? Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele foi convencido do pecado dele. O Espírito Santo veio sobre o profeta e convenceu ele do pecado dele. Tem a ver, irmãos, com João capítulo 16, versículo 6 a 8. Eu vou ler para você, olha. Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo te convence do seu pecado. Os anjos não têm essa autoridade. Quando você é constrangido na presença de Deus e você reconhece o teu pecado e você sente: o que eu fiz entristeceu o Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando você peca e logo em seguida você fica mal, é porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E no momento em que ele te convence do pecado e você se arrepende, o serafim vem ministrar purificação sobre a tua vida. Ele vem para arrancar a culpa do pecado. Ele vem para trazer purificação, renovação, para que você possa chegar a ter intimidade com o Senhor Jesus. Quem está entendendo, irmãos, o que está acontecendo aqui nesse contexto?
Quando a glória de Deus vem, nós somos constrangidos, o nosso pecado é exposto. Nós somos confrontados, o nosso pecado é confrontado, o Espírito Santo confronta o teu pecado, ele te convence, ele fala: filho, o que você fez hoje me entristeceu. Irmãos, é tão triste quando eu entristeço o Espírito Santo e eu percebo. Você pode entristecer o Espírito Santo. Ele se entristece com o nosso pecado. E ele nos convence. E no momento em que nós somos convencidos e nos arrependemos porque entristecemos o precioso Espírito Santo, os serafins olham o nosso coração e veem: ele se arrependeu. Agora eu posso ministrar sobre a vida dele. Arrependimento, quebrantamento, ativa os serafins de Deus a ministrarem sobre a tua vida. A adoração ativa o ambiente. A adoração faz com que os serafins preparem um ambiente. Então, se você quer preparar um ambiente de glória para o teu culto, para o culto que você vai ministrar, a adoração vai fazer com que eles ministrem no ambiente. Eles vão deixar o ambiente cheio da glória, para que o Espírito Santo se manifeste e convença os corações dos pecados, para que eles possam ministrar a purificação. Eles só podem ministrar a purificação quando há arrependimento e quebrantamento. Quem já viu, ou você mesmo já passou por isso, você está lá no culto, está no momento de adoração, e aí você começa a chorar na presença de Deus. Você começa a sentir a presença de Deus. Você está sendo ministrado por um serafim. Quando você começa a chorar, irmãos, e você não consegue controlar o choro por causa da presença de Deus, é porque Ele já te purificou e você está limpo, você está sendo purificado, você está chorando, Ele está te limpando ali, você está sentindo a presença de Deus. Por que você está sentindo a presença de Deus? Porque Ele está te purificando e te levando para perto do trono. Porque Ele te purifica para que você possa chegar perto do trono de Deus. Irmãos, quando Deus desceu lá no monte, Ele deu uma direção para Moisés: olha, ninguém chegue perto do monte, porque a minha glória vai descer naquele monte. Nem os animais podiam chegar perto do monte, porque se alguém chegasse, morria. Para chegar perto do trono de Deus, você tem que estar em santidade. Não é um lugar qualquer para se entrar. Está entendendo? Então, quando você se arrepende, eles começam a te purificar, você começa a chorar na presença de Deus. Aí você fica leve, você fica cheio da paz, da alegria do Espírito Santo, porque você está recebendo ministração do serafim. E você que é ministro, como você vai fazer isso? Você prepara um ambiente de adoração, você começa ali, leve a igreja a adorar. No momento que a igreja entrou na adoração profunda, os serafins começam a mudar o ambiente. E na hora que eles mudam o ambiente, o Espírito Santo se manifesta. Aí o Espírito Santo vai operar, irmãos, e aí a coisa pega fogo. Roboshikeremasoa, Robosandequea. E quando o Espírito Santo começa a ministrar sobre a igreja, há um quebrantamento, aí os serafins são liberados a ministrar, aí as pessoas são purificadas, são santificadas, começam a sentir a presença de Deus, aí a presença de Deus vem, aí o espírito de profecia é liberado, aí ali começa a fluir o profético, começa a fluir a palavra profética, e aí uma coisa vai levando a outra, aí o Espírito Santo começa a dar direcionamento, pessoas são curadas, pessoas são restauradas, irmãos, aí o mover, o avivamento está gerado. Arrependimento ativa os serafins. A adoração ativa os serafins. O clamor em adoração ativa os serafins. Quando você vai trabalhar com eles? Para gerar ambiente de glória. Eles trazem o ambiente da glória. E aí vai entrar os querubins. Depois que os serafins geram o ambiente da glória, aí os querubins começam a se manifestar, que nós vamos ver daqui a pouco a manifestação dos querubins. Então, quando você vai trabalhar com serafins? Para gerar ambientes de glória e ambiente de salvação e arrependimento. Aí você precisa trabalhar com serafins. E eles são ativos com clamor, adoração, consagração, quebrantamento, arrependimento. E quando o profeta declara o seu pecado, o Espírito Santo convence, porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado dele. E aí o que acontece? Quando ele confessa, irmãos, é necessário que você confesse o seu pecado. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e não se lembrar mais deles.
Então o profeta, ele confessou o pecado, ele foi constrangido, foi confrontado com a santidade de Deus, e ele disse: eu sou um pecador, eu sou um homem de impuros lábios. Ele reconheceu o pecado. E no momento em que ele confessou o pecado, o que aconteceu, irmãos? Então o serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. O que ele disse? Eu sou um homem de impuros lábios. Ele confessou o pecado dele. E na onde o anjo veio ministrar? Na boca, porque era onde ele cometia o pecado. Às vezes, irmãos, é a tua mão que está impura. Às vezes é os teus pensamentos, é a tua mente. Às vezes são os seus olhos por onde a impureza tem entrado. Às vezes vai ser o seu ouvido. No caso do profeta Isaías era a boca, ele reclamava demais, ele era um profeta reclamão. Ele era um profeta que falava palavrão, a boca dele era impura. Ele já não usava a boca para adorar mais a Deus, ele usava a boca para outras coisas, profetizar, derrota. A boca dele estava contaminada pelo pecado. E aí o anjo, o serafim, veio, voou, tocou a boca do profeta com uma tenaz, com uma brasa viva que ele tirou do altar. E o anjo disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ele não só expiou o pecado ali com aquela brasa viva, mas tirou a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? É aquele pecado que você comete, que você gosta. Iniquidade é o teu pecado de estimação, que você não consegue largar, você não consegue vencer. Pecado é acidente. Você cometeu, deslizou, pecou, pediu perdão. Mas a iniquidade é aquele pecado que você comete todo dia. Quem está entendendo? E os serafins, eles vêm para retirar a iniquidade de nós. Quando nós confessamos, qual é o teu problema? Qual é a tua iniquidade? É pornografia? Então confessa isso: Senhor, os meus olhos são impuros, porque eu tenho visto pornografia. Envia o teu serafim a purificar os meus olhos. E aí o serafim vai vir e arrancar essa iniquidade. E aí você vai vencer a pornografia. Não é só um exemplo que eu estou dando, tá? Como você vai saber para ministrar? Se o que você está assistindo é coisas que desagradam a Deus, são coisas contaminadas, música que você ouve que são consagradas a demônios, contamina o seu ouvido espiritual, te impede de discernir a voz de Deus e a voz dos anjos que falam com você. Então peça para que o serafim confesse o pecado. Olha, eu tenho ouvido músicas, Pai, que não edificam e tem contaminado a minha audição espiritual. Envia o teu serafim para purificar a minha audição. Se você é uma pessoa que reclama muito, murmura muito, fala palavrão, xinga as pessoas, briga demais, fala coisa que não deve, iniquidade na boca, chame o serafim para purificar os teus lábios, para que a partir daquele momento a iniquidade seja retirada e os teus lábios sejam para adorar a Deus e apenas isso. Quer liberar palavras de bênçãos, palavras proféticas, que o sobrenatural flua através da sua boca. Se o problema são os pensamentos impuros, Senhor, os meus pensamentos são impuros. Envia o teu serafim para limpar a minha mente, os meus pensamentos. Blinda a minha mente com o sangue do Cordeiro, e você vai pedir. Você precisa arrancar a iniquidade, o pecado. Chame os serafins, eles ministram a santidade e a purificação de Deus em nós. E olha o que acontece, irmãos, depois que o serafim tocou, purificou o profeta, olha o que aconteceu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha só, irmãos, quando nós fomos purificados, santificados, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Perceba que o profeta estava vendo Deus, vendo os serafins, falou com o serafim, ouviu o serafim, mas ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Ele só ouviu a voz de Deus quando o serafim purificou ele, quando o serafim ministrou sobre a vida dele, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, aí ali Deus chamou o profeta de volta para o propósito. A quem eu enviarei? Aí o profeta disse: eu, Senhor, envia-me. Eu irei, Senhor.
Eu estou aqui, envia-me, eu irei. Ou seja, ele estava preparado para exercer o chamado. Irmãos, antes de você ministrar a vida de outras pessoas, você precisa estar consertado diante de Deus. Não tem como você ministrar restauração se a sua própria vida está quebrada. Não tem como você ministrar santidade se você está em pecado. Não tem como você gerar um ambiente de glória na igreja com a tua adoração se você não consegue gerar um ambiente de glória no teu quarto de oração. Eu só posso dar e ministrar aquilo que eu tenho e aquilo que eu recebo de Deus. Amém? Como eu disse, os serafins, eles trazem o ambiente do céu para a terra. Então você preparou o ambiente com os serafins. No momento em que o ambiente da glória foi formado, foi gerado, os querubins se manifestam. E como você vai trabalhar com os querubins? Agora nós vamos passar para a segunda parte. Querubim significa guardador, protetor, aquele que guarda, aquele que cobre. A missão dos querubins é guardar, é proteger. A palavra ainda diz que eles são querubins da glória. Olha só, irmãos. Ezequiel capítulo 28, no versículo 14, diz assim, ó: Tu eras querubim ungido para cobrir. Ou seja, os querubins, eles são ungidos, ou seja, recebem autoridade para guardar, proteger algo. Eles guardam a tua família. Eles guardam as revelações de Deus. São eles que guardam as revelações de Deus. São eles que liberam o fluir profético, porque eles que guardam revelação. E são eles que liberam a revelação, de acordo com a ordem de Deus. Eles guardam, irmãos, eles protegem a glória. Por isso que quando os serafins, eles vêm, preparam um ambiente para a glória, aí os querubins vêm com a glória e manifestam a glória, porque são eles que guardam, eles que protegem, eles que liberam a manifestação da glória. Tudo que diz respeito à manifestação de glória, glória visível, está ligado aos querubins. Tudo que está ligado à revelação de alto nível, revelação da palavra, entendimento, está ligado aos querubins. É que diz: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Olha só, irmãos, os querubins, eles têm acesso às pedras preciosas. É por isso que quando as pedras começam a aparecer lá no ambiente de adoração, está ligado à manifestação dos querubins, eles manifestam a glória de Deus. Apareceu pedra preciosa aí na tua casa, querubim manifestando a glória de Deus. É o querubim liberando a glória de Deus na tua casa, no lugar onde você está, na tua igreja. Eles estão ligados a essa manifestação das pedras preciosas. Lembra quando o homem pecou e Deus tirou o homem do jardim do Éden? O que ele fez? Colocou um querubim para guardar o jardim do Éden, para que ninguém voltasse, entrasse lá e comesse do fruto da vida eterna, da árvore da vida. O querubim guardava, protegia o jardim para que ninguém encontrasse o caminho. Então a missão dos querubins é guardar, é proteger, manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, o que acontece? Tudo que Deus criou é perfeito. E qual que é a missão de Satanás na terra? Qual é o propósito dele em tudo? É matar, roubar e destruir. O ladrão, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Matar, destruir, roubar aquilo que Deus tem para nós. Aí Deus libera os querubins para guardar. Tudo que Deus criou, irmãos, Ele liberou querubins para guardar. Existem querubins que guardam a natureza, que protegem a natureza. Os querubins guardam, protegem a tua família. Os querubins protegem a igreja de Cristo. Os querubins guardam, protegem as revelações do Eterno. Os querubins liberam o espírito de profecia. Os querubins guardam a glória de Deus, manifestam a glória de Deus. Então, o que você vai fazer? Você precisa entender como eles se posicionam. Eles se manifestam no ambiente da glória. E eles são enviados a guardar, a proteger.
Eles estão na posição de guardiões para defender tudo aquilo que Deus criou, para proteger a nossa vida, para proteger o nosso ministério. Eles refletem a glória de Deus. Eles estão totalmente ligados à glória de Deus. Na Arca da Aliança, o que Deus mandou Moisés pôr? A imagem de 2 querubins. E no meio dos querubins, a presença de Deus se entronizava. Deus descia entre os querubins. E ali ele manifestava a glória e falava com o sacerdote, falava com Moisés. Irmãos, quando Deus fala, ele está entronizado entre os querubins. Entendeu? Vou mostrar para você que na Bíblia você vai encontrar passagens sobre os guardiões da natureza. Olha só. O anjo do vento. Nós vimos aqui na aula anterior. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Aqui nos mostra um anjo que cuida dos ventos, ou seja, um querubim que guarda os ventos. Os querubins, eles guardam, protegem. E aqui está mencionando um anjo que é um querubim que protege, que guarda, retém os ventos dos 4 cantos da terra. Agora Apocalipse 14, versículo 18. O anjo do fogo. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha na terra, porque já suas uvas estão maduras. Um anjo guardião do fogo. Apocalipse capítulo 16, versículo 5. O anjo das águas. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e há de ser, porque julgaste estas coisas. O anjo guardião das águas. Toda a natureza, irmãos, Deus liberou anjos guardiões para proteger e guardar na natureza. São querubins que protegem as águas, os rios, as florestas. Os anjos que guardam os elementos, fogo, o ar, a terra. Tudo é conduzido pela mão de Deus. Deus está no controle, no domínio de tudo. E Ele liberou os guardiões para proteger tudo que Ele criou. O que nós precisamos entender é que existe uma guerra no mundo espiritual constante. Nós estamos numa constante guerra espiritual e o diabo quer roubar, matar e destruir. Então Deus libera os seus querubins para nos guardar, nos proteger. O mundo espiritual é protegido, guardado pelos querubins. Por exemplo, quando você vê em alguma área da natureza alguma coisa fora do controle, trabalhe com os querubins. Vou te dar um exemplo. Quando você vê algo fora do normal, que não é comum, não é coisa da natureza, algo que está fora do normal, você discerne no teu espírito que aquilo é uma ação demoníaca, chame os querubins, ministre com os querubins, porque eles são guardiões da natureza. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava lendo um livro e eu li um testemunho de uma mulher. Ela é uma mulher de oração. E de repente, irmãos, surgiu um tornado lá na cidade dela, onde ela morava. E o tornado começou a destruir tudo e a cidade começou a ser evacuada. E o tornado andando, destruindo tudo. E estava vindo em direção à casa dela. Sabe o que ela fez, irmão? Ela não fugiu, não correu. Ela foi para o quintal, estendeu as mãos. E disse e falou com um tornado. E disse: diabo, a minha casa você não destrói. Passa para lá. Irmãos, na mesma hora, disse que o tornado pegou e mudou de direção. E passou muito longe da casa dela e ela não sofreu nenhum dano, a casa dela não sofreu nenhum dano. Ela discerniu que aquilo era uma obra das trevas e repreendeu. Disse: aqui na minha casa não. Teve uma vez aqui, irmãos, na nossa cidade, aqui na nossa região, que teve um temporal e deu uma chuva de pedra.
E essa chuva de pedra, irmãos, ela arrebentou a cidade. Arrebentou com casa, arrebentou com igreja, arrebentou com comércio, destruiu muita coisa, uma tempestade feia. E eu me lembro, irmãos, que eu estava em casa naquele dia, não tinha ido trabalhar por causa do tempo da chuva. E eu estava em casa na hora da chuva de pedra. Irmãos, e era cada pedrada no telhado. E as pedras começaram a varar o telhado, cair dentro de casa. E ali eu peguei e me protegi. Sabe, eu fui para um lugar que tinha laje e me protegi. E de repente o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, repreenda, proteja a tua casa. Irmãos, eu peguei e saí do cômodo que tinha laje e repreendi, falei assim, em nome de Jesus, a minha casa não vai sofrer nenhum dano. A partir de agora, em nome de Jesus, Pai, cobre a minha casa, envia os teus anjos aqui, proteja a minha casa, que não haja mais dano. A partir do momento em que eu repreendi aquela ação das trevas contra a minha casa, irmãos, a minha casa foi a única que não teve avarias. A única avaria que teve foi 2 furos numa telha e um vidro quebrado, que foi antes de eu orar. Que eu fui me proteger num lugar seguro em vez de orar. Mas quando eu orei, repreendi, nenhuma pedra mais atingiu a minha casa. E em volta todas as casas perfuradas pelas pedras da chuva. Carro amassado, o meu carro não teve uma pedrinha que atingiu o meu carro. A minha moto não teve uma pedrinha que atingiu minha moto. Mas porque eu repreendi aquela ação do diabo contra os meus bens. Nos meus bens você não toca. Eu repreendi aquilo. E a minha casa ficou protegida. Então, quando vem algo que é fora do normal na natureza, irmãos, chame os querubins, chame os guardiões. E proteja a tua casa do vento, proteja a tua casa da chuva, proteja a tua casa da tempestade. Você lembra quando Jesus, os discípulos estavam lá no barco em alto mar? E de madrugada levantou uma grande tempestade? Aquela tempestade não era coisa natural, por isso Jesus repreendeu. Jesus se levantou e repreendeu os ventos, e o mar se aquietou. Ele discerniu que aquele vento era algo maligno, demoníaco, então ele repreendeu o vento. E quem veio ministrar sobre os ventos? O anjo guardião dos ventos. Cessou o vento, o mar acalmou. Quem está entendendo? Irmãos, eu já vi meu pai e minha mãe, quando tinha que ir para a igreja, a gente morava longe, estava chovendo, não tinha como ir para a igreja. Meu pai e minha mãe orar e a chuva parar, e só voltar quando a gente chegava na igreja. Elias, irmãos, Elias é um exemplo disso. Ele orou e o céu não deu chuva, ele orou e a chuva deu, e o céu deu chuva. Elias fez cair fogo do céu. Você viu aqui que tem um anjo que controla o fogo. Quando os soldados vieram lá para prender Elias, Elias disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Quem que liberou o fogo? O anjo guardião do fogo. Por 3 vezes Elias fez cair fogo do céu. Ele ministrou com querubim. Quando Jesus acalmou a tempestade, era um querubim que estava ministrando ali ao lado de Jesus. Irmãos, tudo que você profetiza, tudo aquilo que sai da tua boca, por mais que você não diga, querubim faça isso, são eles que vão ministrar em relação à natureza, são eles que vão ministrar em relação à glória. Tudo que você profetizar que tem a ver com a glória de Deus, os querubins vão agir. Tudo que você profetizar no ambiente da glória, os querubins vão fazer. Você precisa entender quando eles se manifestam. Você aprendeu a tempestade, em nome de Jesus, tempestade, cessa. Você não falou querubim, mas é o querubim que vai lá e vai ministrar a tempestade. Você precisa entender como funciona. Amém? Outro exemplo, Eliseu. Lembra lá quando o filho do profeta chega para Eliseu e fala, Senhor, o machado caiu na água, e o machado era emprestado. O que Eliseu fez? Jogou um graveto na água, e o machado flutuou. Quem que fez o machado flutuar, irmãos? Foi um querubim. Você viu aqui que tem o guardião das águas. Quando Eliseu jogou o graveto, o querubim discerniu a intenção do profeta, sabia o que ele queria. Então ele fez flutuar o machado. Foi um querubim que ministrou ali.
Hebreus capítulo 9, versículo 5. Você vai ver que os querubins são chamados de querubins da glória. Estavam sobre a arca da aliança. Eles guardavam o que tinha dentro. Aonde está a glória de Deus, tem querubim. Então, quando os serafins trazem o ambiente da glória, os querubins vêm junto. Aonde a glória de Deus está, tem querubim. Aonde há manifestação da glória, tem querubim. Eles guardam, são eles que liberam a manifestação da glória de Deus. Agora, olha só que chave, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Paulo diz lá que nós refletimos a glória de Deus. Não sei se você vai entender. Se você reflete a glória de Deus, e aonde tem glória de Deus tem querubim, então onde você está tem querubim ao redor. Quando você está cheio da presença e cheio da glória, tem querubim ao seu redor. Por mais que não seja anjo que ande com você, mas quando você está cheio da glória de Deus, os anjos se achegam a você. Além do seu anjo pessoal e além do seu anjo ministerial, quanto mais glória de Deus está sobre a sua vida, mais anjos de Deus estarão ao seu redor. E se nós refletimos a glória de Deus, os querubins estão perto de nós, ministrando essa glória. São eles que ministram a glória de Deus na nossa vida. Sabe quando... Olha, irmãos, minha mão está cheia de pó de ouro aqui agora. Sabe quando suas mãos ficam cheias de pó de ouro, pó de prata? Tem um querubim ministrando na tua vida. Sabe quando você encontra uma pedra preciosa? Tem querubim ministrando a glória de Deus perto de você. Sabe quando começa a verter azeite da testa, a sua mão fica cheia de óleo? É querubim ministrando na sua vida. É tremendo, não é, irmãos? Você reflete a glória de Deus, e onde tem glória de Deus tem querubim. Olha que forte, irmãos. Quando você experimenta os sinais da glória de Deus, você está sendo ministrado pelos querubins. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, ou seja, uma glória cada vez maior. De glória em glória, de glória em glória, uma glória cada vez maior. E quanto maior a glória, maior a manifestação dos sinais. Quanto maior a glória sobre nós, mais intensos serão as manifestações. Quanto maior a glória, maior o nível de autoridade. Quanto maior o nível de autoridade, mais sinais e maravilhas você poderá ministrar. Aleluia! Você é templo de Deus, e o templo de Deus foi feito para estar cheio da glória. O templo foi feito para viver cheio da glória. Você foi criado para carregar a glória de Deus. Você foi criado para carregar a glória de Deus e manifestar essa glória por onde você passar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, quando alguém vem tentar mal contra a tua vida, irmãos, Deus libera anjos querubins para te guardar e proteger. E o mal que a pessoa joga contra você vai voltar para ela, porque aquele que tenta destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Não é você que vai desejar mal para a pessoa, mas é a própria pessoa que vai colher o que ela está lançando. Porque ela vai jogar o mal, vai intentar o mal contra você, mas vai parar nos querubins da glória que protegem a tua vida. Porque os querubins vão proteger a glória de Deus que está em você. Se você está cheio da glória, nada vai tocar em você. Porque quando algo vier para te atacar, para te ferir, para tocar em você, os querubins não permitem que a glória de Deus seja tocada. Quer proteção espiritual, irmãos? Se encha da glória de Deus. Não tem inveja, não tem palavra contrária, não tem retaliação, não tem seta que vai te atingir. Porque quando o diabo lançar alguma coisa,
Os querubins vão proteger a glória de Deus que está na sua vida. Por consequência, você está protegido e guardado. Eles são protetores. Quer guardar a tua família? Atrai a glória de Deus para a tua casa. Gere um ambiente da glória, porque onde tem glória tem querubim. Onde tem querubim tem proteção. Aleluia. Glória a Deus. Como você trabalha com os querubins? Não perdendo a glória de Deus. Enquanto houver glória, haverá manifestação de querubins. Se por algum motivo você não está conseguindo orar, jejuar, ler a Bíblia, ir à igreja, você já não tem mais vontade de ir para a igreja, isso é embaraço de Satanás contra a tua vida, porque ele quer fazer com que você perca a glória de Deus, para você ficar desprotegido. Ou seja, esses embaraços são como pedras de impedimento que o diabo vai colocando para que você se enfraqueça, para que você desanime, para que você se sinta fraco, vazio, vazia de Deus. E como você vai se manter cheio da glória de Deus? Como que você não vai permitir que a glória de Deus baixe o nível? O que você vai fazer para que a glória de Deus não comece a baixar o nível? O que eu faço, pastor, para não perder a glória de Deus? Vou te dar uma chave. Salmos 81, verso 10. Se alguém puder escrever aí nos comentários. Salmo 81, verso 10 diz assim: abre bem a tua boca e te encherei. Irmãos, quando você abre a boca para adorar, Deus te enche. Quando você abre a boca para orar, Deus te enche. Quando você abre a boca para clamar, Deus te enche. Quando você abre a boca para orar em línguas, Deus te enche. Quando você canta em línguas, Deus te enche. Olha, Deus está me enchendo agora. Se você começar a orar em línguas agora, Deus vai começar a te encher. Abre a tua boca e te encherei. Esse é o segredo, irmãos. A nossa boca deve estar em movimentação contínua, adorando, orando, clamando, adorando, exaltando a Deus. Isso nos enche da glória. Quando você está cheio da glória, os serafins ministram, os querubins ministram, eles têm acesso a você. Você vai fluir com eles. Enquanto tiver glória na tua vida, você vai ter autoridade para fluir com os querubins e com os serafins. Aleluia. É forte ou não é? É tremendo ou não é? A glória de Deus te habilita, gera autoridade na tua vida. Lá no livro de Salmos 91, verso 11, diz que aos seus anjos darão ordens a seu respeito, e eles irão tirar as pedras e os embaraços do seu caminho. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus libera os serafins para purificar o teu caminho. E libera os querubins para tirar toda a pedra do teu caminho. Tudo aquilo que te impede de chegar no propósito, aquilo que te impede de orar, de jejuar, de se consagrar, de adorar. Os querubins vêm para arrancar essas pedras de tropeço da sua vida. Quando você abre a tua boca para que o Senhor te encha. Abre a tua boca agora onde você está. Começa a orar em línguas, irmão. Começa a orar em línguas, minha irmã. E você vai orando e você vai perceber que a glória de Deus vai começar a encher a tua casa, o teu quarto, a tua sala. Você vai começar a perceber que o ambiente vai começar a mudar, porque os serafins vão trazer o céu na terra. E quando isso acontecer, os querubins vão ministrar sinais, maravilhas, prodígios. Pedras preciosas se materializam. Presentes do céu se materializam. O pó de ouro se manifesta. A unção de Deus começa a fluir pelo teu corpo. As revelações começam a fluir. Os dons são ativados em ambientes de glória. Comece a orar aí onde você está agora. Abre a tua boca e o Senhor vai te encher da glória. O tempo vai transbordar. O templo vai transbordar. Deus vai derramar um manto sobre a tua vida. Assim como aquele templo se encheu com o manto do Senhor, a tua vida se encherá da presença da glória do Senhor, e Deus vai liberar um manto novo de autoridade sobre a tua vida nessa aula. Daqui a pouco nós vamos entrar no nosso momento de ativação, e Deus vai liberar um novo manto sobre a tua vida. Pessoas vão receber um novo manto de autoridade para ministrar com os anjos, querubins e serafins.
Agora nós vamos falar sobre os arcanjos, irmãos. A palavra arcanjo significa principal entre os anjos. Nós vamos ver bastante a manifestação disso no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 13 diz assim, ó. Daniel capítulo 10, versículo 13 diz assim, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Irmãos, os arcanjos estão totalmente ligados à batalha espiritual. A batalha espiritual, quando você entra em batalha espiritual, você precisa aprender a trabalhar com os anjos e com os arcanjos. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, você vai ver o arcanjo Miguel lutando em favor de Israel, sendo o guardião de Israel. Cada nação tem o seu guardião, o seu príncipe, o seu principado. Um arcanjo que rege o governo, um arcanjo que protege a nação. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará o seu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Lá em Apocalipse você vai ver isso também, ó. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 8. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Irmãos, quando você ora, sua oração sobe ao trono de Deus e Deus libera a resposta. Quando a resposta está vindo, ela tem que passar pelo segundo céu, e no segundo céu é onde acontece a batalha espiritual. Lá no segundo céu, nas regiões celestiais, uma guerra constante é travada entre os principados da luz contra os principados das trevas. E os anjos das trevas, os anjos caídos, eles tentam impedir que a resposta da tua oração chegue. É por isso que você precisa aprender a trabalhar com os arcanjos, porque eles vêm para liberar a passagem, para que o anjo que estava trazendo a tua resposta desça. Muitas vezes a linha de barreira inimiga vai impedir o teu anjo de passar. Eles impedem o anjo de passar com a resposta. Quando a tua resposta não vem, acione o arcanjo de Deus. Senhor, envia um arcanjo agora para liberar a passagem do anjo que está trazendo a minha resposta. Há quantos anos você está orando por algo na tua vida e não acontece? E não rompe, não libera? Acione um arcanjo. Senhor, eu sei que o Senhor me ouviu na primeira vez que eu orei, mas a minha resposta está retida nas regiões celestiais. Libera arcanjos de guerra poderosos agora, para abrir uma linha, para abrir a linha inimiga, para abrir a passagem para que o anjo passe e traga a minha resposta, traga o meu milagre. Aprenda a se valer dos arcanjos de Deus na batalha espiritual. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, anote isso. Depois vai estar tudo na apostila que eu vou enviar para vocês. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ao segundo céu. Você não tem que lutar contra a carne e o sangue, a tua luta não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra o governo, não é contra homens, mas sim com os poderes que influenciam aquela pessoa, e esses poderes influenciam do segundo céu. Tem alguém que quer puxar o teu tapete, que tenta te derrubar de tudo quanto é jeito, acione o arcanjo na região celestial para derrubar aquilo que se levantou contra você lá, porque aquilo que acontece lá se manifesta aqui. Se o anjo é retido lá, a bênção não manifesta. Mas quando você aciona os arcanjos, o anjo passa com a bênção, aí a bênção se manifesta na tua vida. Quem está entendendo? A ação dos arcanjos. Eles são anjos peritos em guerra, em batalha espiritual.
todo pastor, todo apóstolo, todo ministro possui um arcanjo para andar com ele. Porque quando ele sai para ministrar, ele precisa de proteção. É batalha espiritual, irmãos. Ser um ministro de Deus é estar em constante batalha espiritual contra as trevas. Hoje, para mim ministrar essa aula aqui, eu estava guerreando, irmãos. Quando eu comecei a preparar a aula, uma dor intensa na minha nuca, uma dor de cabeça veio sobre mim. E eu comecei a guerrear, eu comecei a orar, falei, Senhor, em nome de Jesus, envia o teu anjo aqui para me ajudar. Eu preciso ministrar a aula hoje. Que o teu anjo venha e toque agora, destrua essa seta que vem contra mim. Em nome de Jesus eu chamo os anjos, e eu comecei a chamar os meus anjos, acionei os meus anjos. Acionei o anjo do ensino, acionei o anjo que me protege, acionei o anjo de cura. Comecei a acionar e comecei a batalhar para que eu pudesse conseguir ministrar a aula hoje. Graças a Deus já estou bem. Mas foi batalha. Quando você se dispõe a pregar, a anunciar, a ministrar, o diabo vai lutar contra a tua vida. E você precisa saber se movimentar com os arcanjos e com os anjos. Porque são os arcanjos que coordenam os anjos. Uma coisa vai puxando outra. Você viu? O serafim libera querubim, querubim tem ligação com os arcanjos que são protetores, os arcanjos lideram os anjos, está tudo ligado. Você precisa saber como funciona. Lembra de Daniel na cova dos leões? O anjo do Senhor veio e fechou a boca do leão. Ele estava em batalha espiritual. Como você vai operar com os arcanjos em meio à batalha espiritual? Eles são ativados pela tua oração, pelas palavras que saem da tua boca. Você aciona eles através da tua oração, do clamor, do jejum, da intercessão. Intercessão, irmãos, ativa demais os anjos de guerra. A intercessão está totalmente ligada à batalha espiritual, guerra espiritual. Orações de guerra, palavras de ordem acionam os arcanjos. Amém? Está claro até aqui? Está claro até aqui, irmãos? Aleluia. Agora vamos falar sobre os anjos. Os anjos são mensageiros. Eles trazem mensagens e eles vêm com um poder para fazer com que essas mensagens se concretizem, se cumpram. Eles vêm tirando todos os impedimentos para isso. Você vai ver aqui, irmão, se você ler o Novo Testamento, você ler a Bíblia, você vai ver que os anjos estão em constante movimentação. Desde o início até os nossos dias de hoje, eles nunca pararam de se movimentar e operar e ministrar. Olha só o que diz em Daniel capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Gabriel apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explica uma visão sobre o fim dos tempos. Olha só. Olha o que diz Daniel capítulo 8, versículo 15 ao 17. Os animais... E aconteceu que eu, Daniel, tive uma visão e procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim dos tempos. Olha só, irmãos, os anjos vêm para ministrar a nossa vida. E eles podem revelar, eles ministram visões, mas eles também podem dar a interpretação das visões e dos sonhos. Nós vemos aqui que Daniel teve uma visão de alguns animais que representavam coisas do futuro. E Daniel ficou ali tentando entender a visão, mas ele não entendia o que significava aquilo. E de repente ele viu chegando o anjo Gabriel e ele ouviu uma voz que dizia para o anjo Gabriel dar a Daniel o entendimento daquela visão.
E ali o anjo Gabriel vem e ministra, fala: olha, Daniel, a sua visão significa isso, e começa a ministrar o significado da visão. Ou seja, Daniel recebeu uma mensagem de Deus, foi ministrado em visão, mas também recebeu a interpretação através do anjo. Zacarias capítulo 6, versículo do 1 ao 5, você vai ver lá uma manifestação de anjo no ministério do profeta Zacarias. Olha só. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, no quarto carro cavalos malhados, e todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, olha só, ele estava tendo um diálogo com o anjo. Então isso quer dizer que eu e você também podemos dialogar com os anjos. Podemos interagir com eles. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me, esses são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Olha só, ele estava contemplando uma visão, e aí ele começou a falar com o anjo que estava com ele. Olha, o que significa isso? E o anjo respondia, olha, isso significa isso. Você consegue entender que o ministério dos anjos é coisa real? Quando você aprende a interagir com eles, você vai aprender a ouvir o que eles estão falando, e através disso você pode receber interpretação de sonhos. Quantas vezes, irmãos, eu recebi sonho profético, pela manhã eu não conseguia entender, pedi ajuda dos anjos. Anjos do Senhor ministrem a revelação para mim, pela tarde a revelação era ministrada. No mesmo dia a revelação vinha ao meu espírito. Nós precisamos aprender a ter esse nível de interação com os anjos, de falar e ouvir eles responder. Era o que o profeta fez aqui, olha, ele teve a visão e perguntou ao anjo, o que significa? E o anjo respondeu. É tremendo, não é, irmãos? Imagina você estar lendo a palavra, não entende algo, ou de repente você está lá no seu momento de devocional e você recebe uma visão, mas não entende, aí você fala, anjo que anda comigo, o que significa? E ele traz um entendimento à tua mente, ao teu espírito. Olha que tremendo isso, irmãos. É esse nível que Deus quer para a igreja dele nesses últimos dias. Nós precisamos interagir com o reino celestial o tempo inteiro. É importante que você interaja com os anjos, porque eles são nossos auxiliadores, nossos ajudadores, estão à nossa disposição, é a missão deles. E eles ficam extremamente felizes quando eles podem, irmãos, operar juntamente com vocês, porque eles estão cumprindo a missão dele. Assim como você quer exercer o seu ministério, o seu chamado com excelência, eles também querem, só que eles dependem da nossa vontade, eles dependem de nós acionarmos eles. Se nós não direcionarmos, não comissionarmos, não acionarmos a ajuda deles, eles não podem fazer nada. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 21 a 23, você vai ver Daniel orando e o anjo chegando para Daniel e dizendo que ele era um homem muito amado pelos céus e que aquele anjo estava ali para trazer a resposta que ele estava orando. Os anjos, além de entregarem a mensagem de Deus para nós, eles ajudam na interpretação dela, porque muitas vezes a mensagem de Deus vem codificada. Como que ela vem codificada? Quando ela vem em sonho, ela vem codificada, ela vem com códigos. Quando a mensagem de Deus vem através de visão, ela vem codificada, ela vem através de imagens e você tem que discernir, você tem que interpretar muitas vezes. Nem sempre a visão é literal, nem sempre o sonho é literal. E quando eles vêm codificado, você pode pedir auxílio aos anjos, olha, me tragam a revelação desse sonho. Me deem a interpretação do sonho, me deem a interpretação dessa visão, e eles vão ministrar ao teu espírito a revelação. Acione eles, eles podem, eles carregam o código de interpretação.
Como que você vai trabalhar com os anjos? Tendo propósitos de oração, estando firme nos seus propósitos de oração, porque os anjos, eles ministram a oração. Quando você ora, ele vem e colhe, leva a trono de Deus e volta com a resposta. Então, quando você está firme no propósito de oração, Daniel orou 21 dias pela mesma coisa. Permaneça firme, acione os arcanjos. Como você vai trabalhar com os anjos? Aumentando o nível de consagração. Daniel jejuou por 21 dias e a resposta veio. Irmãos, oração e consagração é a base para operar com os anjos. É o fundamento. Oração, consagração, santidade. Isso vai gerar unção. Unção gera autoridade. A autoridade te ajuda a fluir no ministério angelical. Não dá para pular processo. Não dá para você operar sem ter intimidade com o Espírito Santo. Não dá para você se movimentar no reino do Espírito sem intimidade com o Espírito Santo, sem nível de discernimento espiritual, sem vida de consagração, sem estar fortalecido. O mundo espiritual não é brincadeira, irmãos. É necessário que você tenha uma vida de oração, de consagração, de jejum, de adoração, de intimidade com o Espírito Santo. Isso vai te levar a altos níveis de unção, a novas dimensões da glória, a novos níveis de autoridade, tudo por consequência. Te faz fluir com os anjos. Esse é o segredo do ministério dos anjos. É uma vida cheia da glória de Deus. Agora, uma coisa que eu te aconselho, irmãos, quando você for para o teu quarto de oração, tem um caderno lá. Anote tudo que você recebeu no teu quarto de oração. Você está orando lá, teve uma impressão, anote aquela impressão que você teve. Por mais que não faça nenhum sentido, anote. Eu senti no meu espírito que Deus vai liberar tal coisa. Anote o dia e o que Deus falou. Anote aquilo que você experimentou no teu quarto de oração naquele dia, a palavra que você recebeu. Veio uma ideia na tua mente, anote aquela ideia. Anote tudo o que acontecer dentro do teu quarto de oração. Porque você vai ver que os anjos ministram a tua vida constantemente. Quando você começar a anotar, irmãos, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a isso não faz sentido. Eu anotei a palavra. Depois outra palavra, e anotei não faz sentido. E depois de meses, aquela palavra que eu recebi fazia todo sentido porque eu estava vivendo. Comece a anotar tudo que os anjos falam com você no teu quarto de oração. Todo pensamento que passar na tua cabeça, ideias, flashes de pensamento, anote tudo. E você vai começar a perceber como que Deus trabalha e como que os anjos de Deus trabalham na sua vida. Olha só, agora eu vou te mostrar como que você trabalha com os anjos, como que funciona. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 18. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-se de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Como que você trabalha com os anjos, irmãos? Fica claro e nítido aqui. Veja bem, Eliseu saiu para fora e se deparou com um exército cercando a sua casa. Aí o servo do profeta, o aprendiz de profeta, ficou desesperado. Meu Deus, profeta, o que nós vamos fazer? Olha esse exército que cercou a casa. E Eliseu, todo em paz, disse assim: mais são os que estão conosco do que eles. E aí ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos do meu aprendiz. Irmãos, paternidade é chave de ativação no ministério angelical. Ali aquele servo não tinha visão. Ele não discernia os anjos, não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele estava vendo com os olhos naturais. Aí vem a paternidade e libera uma palavra: Senhor, abre os olhos dele. Naquele momento ele começou a ver os anjos. A tua paternidade pode te ativar no ministério angelical, para que você veja, ouça, interaja com eles. E hoje eu quero orar pela tua vida. Assim que eu encerrar o estudo, eu quero orar pela tua vida.
e orar para que o Senhor ative a tua visão, a tua audição e o teu discernimento de espírito, para que você tenha experiências com os anjos. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu os carros e cavalos dos exércitos dos céus ali em volta de Eliseu. Agora perceba, irmãos, o exército inimigo estava ali, Eliseu estava ali e os anjos de Deus estavam ali. Mas os anjos fizeram alguma coisa contra aquele exército? Os anjos estavam se movimentando, eles estavam ali à disposição de Eliseu. Os anjos só fizeram alguma coisa quando Eliseu liberou uma palavra. Eliseu fez uma oração: Senhor, eu te peço, fere esse exército de cegueira. E naquele mesmo momento os anjos de Deus se moveram e cegaram o exército inimigo. É assim que o ministério dos anjos funciona, irmãos. É assim que você vai operar com os anjos. Eles estão à sua disposição, mas eles só vão se mover debaixo de uma ordem, debaixo de uma oração. Eles não vão fazer nada sem o teu direcionamento. Eles não vão fazer nada se você não fizer nenhuma oração. Você tem duas maneiras de operar com os anjos: orando, pedindo a Deus para que o anjo faça, ou direcionando ele: anjo, fere esse exército de cegueira. Ele tinha as duas opções. Eliseu usou a opção de orar a Deus para liberar os anjos. Senhor, libera os teus anjos, que esses anjos firam esse exército de cegueira. Mas ele também podia direcionar: anjos do Senhor, ministrem cegueira nesse exército. Das duas maneiras ele ia fluir. E é assim que você vai se movimentar com os anjos. Você pode orar a Deus: Senhor, envia um anjo de cura agora para ministrar sobre essa pessoa. Ou você tem autoridade e pode falar: anjo do Senhor, toca agora essa pessoa, toca agora, arranca esse câncer, e a pessoa ser ministrada e ser curada. Você quem escolhe a maneira que vai fluir. Mas é simples demais, irmãos. Os anjos só se movimentam debaixo de uma direção ou debaixo de uma oração que ativa eles. Quem está compreendendo? Ou você direciona, ou você ora pedindo para que Deus direcione. Olha só, vou te mostrar que o próprio Jesus usava isso. Mateus capítulo 26, versículo 53, a gente encerra aqui o nosso ensinamento e vamos partir para a nossa parte de ativação. Mateus capítulo 26, versículo 53. Até coloquei o versículo aí para vocês, ó. Olha o que diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava falando para Pedro, irmão. Jesus estava lá no jardim, lá, os soldados foram prender Jesus. Pedro vem, arranca a orelha de Malco. Aí Jesus vai lá, cura Malco, devolve, cola a orelha dele lá. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, guarda essa espada. Você não pensa que se eu quisesse eu podia orar agora e meu Pai enviaria 12 legiões de anjos para me proteger? Olha o que Jesus disse: eu oraria a meu Pai e Ele me daria a manifestação dos anjos. Você pode fluir dessa forma, irmãos. Senhor, envia o teu anjo para trazer a provisão que eu preciso. Senhor, eu preciso pagar aluguel, envia o teu anjo trazendo recurso. Senhor, envia um anjo para comprar o meu carro, a pessoa certa que vai pagar o preço que eu estou pedindo. Irmãos, coisas do cotidiano, coisas do seu dia a dia, você pode usufruir do ministério dos anjos. E muito mais para ministrar a vida de outras pessoas. Senhor, eu peço, envia agora um anjo especialista em curar câncer para ministrar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, envia um anjo agora para curar aquela pessoa que está lá no hospital agora. Irmão, você pode orar pedindo para que Deus envie os anjos e Ele vai enviar. Jesus deixou o modelo, olha, Jesus oraria ao Pai e Ele daria 12 legiões de anjos. Olha quantos anjos você pode pedir para Deus enviar em teu favor numa batalha espiritual. Senhor, envia 12 legiões de anjos e rebenta com essa barreira inimiga que está segurando a minha bênção nas regiões celestiais. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Quantas vezes você acionou os arcanos de Deus nas regiões celestiais? Quantas vezes você preparou o ambiente com serafins?
Quantas vezes você permitiu, através do teu nível de glória, que os querubins manifestassem a glória de Deus através de você, nas suas ministrações? Você aciona os querubins para ministrar os sinais. E eu vou ensinar isso na aula de amanhã, irmãos. Amanhã nossa aula vai ser tremenda. Amanhã eu vou ensinar você a ativar os querubins para manifestar os sinais da glória. Amém? Amanhã, às 8h30, eu vou estar aqui com você, ensinando você a fluir com os querubins nas manifestações de glória. Amém? Então, flua a partir de hoje, irmãos. A sua oração vai direcionar os anjos. A tua palavra profética vai direcionar os anjos. Mas entenda que eles só vão se movimentar e fazer algo debaixo de uma palavra ou debaixo de uma oração. Amém? Quem entendeu a aula? Ficou claro, irmãos, como funciona a movimentação dos anjos em seu auxílio? Amém? Agora vamos para o nosso momento de ativação. Assim como Eliseu orou e Deus abriu a visão do servo, eu quero orar pela tua vida para que a tua visão seja aberta, os teus ouvidos espirituais sejam abertos, o teu discernimento de espírito seja ativado, porque é o dom do discernimento de espírito que te permite ter experiências com os anjos. Então eu vou orar especificamente para isso. Que Deus ative o dom de discernimento de espírito para que você tenha experiência com os anjos, vendo, ouvindo, sentindo o toque da glória. Amém? Nesse momento eu te peço, feche os seus olhos onde você está. Fique num lugar confortável, feche os seus olhos. Respira fundo. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Sinta o toque do Espírito Santo. O ambiente vai começar a mudar agora. Em nome de Jesus, Pai, envia os serafins de fogo, a prepararem um ambiente da ativação nesse momento. Libera os teus serafins agora, Senhor, a trazerem o céu à terra. Pai, transforma esse ambiente em um ambiente da glória de Deus. Aonde essa pessoa que está me ouvindo se encontra, seja na sala, no quarto, no carro, onde ela estiver, comece a mudar o ambiente agora. Serafins do Senhor, comecem a manifestar a glória no ambiente. Gere um ambiente da glória, gere um ambiente do céu nesse momento, para que os querubins da glória se manifestem como manifestações visíveis da glória de Deus. Pai, prepara agora, Senhor, libera os teus anjos, serafins, querubins, anjos ministradores, Senhor, para ministrar sinais. Libera anjos ativadores, ó Pai, nesse momento eu te peço. Envia um anjo ativador, ó Pai, agora, onde essa pessoa está, para ativar, Senhor, nesse momento, os sentidos espirituais. Ativa, Senhor, o dom do discernimento de espírito num nível alto. Pai, em nome de Jesus, libera um alto nível de discernimento de espírito, para que os meus irmãos e irmãs comecem a ter experiências com os anjos. Visitações angelicais, Senhor, durante o tempo de consagração. Visitações angelicais de noite, nas madrugadas, em sonho, em visão. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos espirituais, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo agora. Abre os olhos espirituais dessa pessoa que está recebendo essa ministração. Abre também os ouvidos espirituais, Senhor, do teu filho, da tua filha, da tua serva, desse homem, dessa mulher de Deus. Abre os ouvidos espirituais agora. Senhor, que o som do céu comece a inundar o lugar. No dia de Pentecostes veio do céu um som parecido com um vento veemente. Pai, o som do avivamento, libera agora, Senhor, aos ouvidos dos teus filhos e filhas. Que eles possam ouvir, Senhor, o canto dos anjos. Que eles possam ouvir a voz dos anjos pessoais e ministeriais. Abre a visão para que eles vejam e contemplem os anjos do Senhor, a glória do Senhor manifesta. Robiande sol que fande sia, mande que fande seia. Robo xerimiande coa. Le fonde niribiande le vossi diriana la massai. Começa a orar em línguas.
Começa a orar em línguas, o Senhor vai ativar você nesse momento. Enquanto você estiver orando em línguas, o Senhor vai te ativar. Se você não ora ainda, receba agora o Espírito Santo de Deus. Comece a falar agora. Em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo agora. Serafins de fogo, batizem agora, liberem o fogo do Espírito Santo sobre essa pessoa que me ouve agora, que está recebendo essa ministração. Comece a orar em línguas, comece a orar, comece a falar na linguagem celestial. Você está recebendo ativação no teu espírito agora. Pai, em nome de Jesus, ativa os 5 sentidos, Senhor, em altos níveis. Que os teus filhos recebam uma experiência sobrenatural com os anjos do Senhor agora. Agora, libere experiências sobrenaturais agora, Pai, em nome de Jesus. Começa a queimar, Senhor, o peito dessa pessoa agora com o fogo do Espírito Santo. Serafins, envolvam essa pessoa agora nas tuas asas. Toque na identidade, ministrem a identidade, ministrem alinhamento ao caminhar profético. Revele os corações. Prepare um ambiente para que o Espírito Santo venha e ministre o quebrantamento. Que os serafins de fogo venham agora, toque com brasas vivas a tua vida, te purificando de todo pecado, te purificando de toda impureza. Perdoados são os teus pecados em nome de Jesus. Perdoados sejam os teus pecados agora em nome de Jesus. Seja purificado, renovado, transformado de glória em glória. Que a glória do Senhor comece a aumentar sobre a tua vida agora. E que essa glória comece a atrair os querubins. Que a glória do Senhor comece a aumentar sobre ti agora. Que a glória do Senhor comece a aumentar sobre ti agora. E comece a se manifestar. Senhor, manifesta a tua glória com sinais e maravilhas nesse momento. Em cada filho, em cada filha. E que a glória do Senhor atraia os querubins para manifestar os sinais. Pó de ouro, pó de prata, pó de diamante. Senhor, ativa agora, Senhor, o azeite fluindo na palma das mãos. Flua agora, em nome de Jesus, flua nas tuas mãos agora, azeite, começa a fluir das tuas mãos azeite, que o próprio Espírito Santo te unja agora, com azeite fluindo das mãos, fluindo pela cabeça, pela testa, querubins da glória, manifestem sinais e maravilhas agora, liberem sinais e maravilhas. Rosto coliande fonde ni miande sia, onde que fonde ni ande sei, xerebiande coriana maste queribianda soa, rodo coloro bossande ridicola bassande keia, ramas tu coria amranda sechi brianda sto cloro bossande kirifor che niribiande si, rochen branda ste kirior que lambra nastoa. Eu vejo no meu espírito Deus derramando chuva. Eu vejo no meu espírito uma chuva, e eu creio que é uma chuva da glória de Deus sobre ti, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Prepare-se para viver experiências sobrenaturais com os anjos do Senhor a partir de hoje. Quando você ministrar, os anjos se movimentarão, os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, esses sinais vão te acompanhar a partir de hoje, se manifestar na tua vida e através das tuas ministrações. Quando você ministrar, as pessoas vão receber pó de ouro. Quando você ministrar, pedras dos céus vão se materializar. Senhor, eu peço, materializa a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória de forma visível na casa dos meus irmãos e irmãs. Manifesta, Senhor, materializa pedras preciosas. Senhor, que os anjos venham se movimentar de uma forma tão intensa que as pedras se materializem, Senhor, por onde eles passarem. Pai, que pedras preciosas se materializem na casa, Senhor, dessa pessoa que está recebendo essa ministração, no serviço, dentro do carro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que se materialize dentro do carro, Pai, pedras preciosas. Robocanda Rebachai, Robocia, Safira, Esmeralda, Diamante, Rubi. Manifesta, Senhor, materializa a glória visível. Pai, o teu nome seja glorificado através dessa manifestação. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através de cada manifestação, de cada sinal. Esquenta a palma das mãos agora com teu fogo, Senhor, como sinal da tua unção sendo liberada.
Esquenta a palma das mãos dessa pessoa agora, Pai. Que ela comece a sentir o fogo do Espírito Santo por todo o corpo. Pai, que o teu poder passe por todo o corpo dessa pessoa que está recebendo essa ministração agora. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Receba em nome de Jesus. Receba o fogo do Espírito. Que o poder do Senhor passe por todo o teu corpo como ondas elétricas, ondas de eletricidade agora. Agora! Receba um toque da glória do Pai. Receba um toque da glória do Pai. Rostiririande koura mastekiririande soa. Ristiririanda koura mandaramandara bashuru do gorobosande kia. O ramasto kodi amranasea. Roke de fonde kimiande so. Sheririande kiririande si. Fandolahai levoriaste que fonde miande seia. Rostini mianda stiki mianda soa, rimianda kiribiando robo shere mianda rabagada rabagai lucia, brasti mianda so. Eu vejo o anjo do Senhor tocando o rim de uma pessoa. Eu vejo o anjo do Senhor tocando o rim de uma pessoa. Em nome de Jesus, eu libero agora um anjo de cura para tocar e ministrar no teu rim. Seja curado agora, receba um rim novo. Em nome de Jesus, anjo do Senhor, ministra um rim novo nessa pessoa agora, que o Senhor está mostrando, em nome de Jesus. Rocatalabagadabagai duramassandeki arabashoa. Remianda siribiande corianamandere asculian levostiriandere copranastacalamandabagai. Remianda alcarabos riniriam rosiriria stirimianda lavassode kirimianda stekeniniha. Shomra nasto coma naide folde kiandeseia. Enche-nos da tua glória. Pai, enche essa pessoa com tua glória. Enche essa pessoa com teu poder. Anjos do Senhor, ministrem sobre cada um aqui. Sinais, maravilhas, prodígios. Poder do Espírito Santo venha sobre ti. Robosandekia ramashtokoa. Rosta lavando rodossili mikandestei. Ramashtokoa. Vai orando, irmãos, vai se enchendo. Abre a tua boca e ele te encherá. Abre a tua boca e ele te encherá. Abra a tua boca e ele te encherá. A glória de Deus vai encher tua vida. A glória de Deus começa a encher o templo para que os sinais se manifestem. Rotekiri biande sorra mandarabadarabagadarabaxoro do colorobosanderi biandaramasoa. Rostian, te damos louvor, Jesus, te damos glória, te damos honra, a ti toda adoração. Te exaltamos, Rei da Glória. Te exaltamos, Rei da Glória. Ro lebrandas te kirianda labrassor rostokori amanasea. O roste kirianda rabasur kandaramandaramanduro do kodurobosanderi andaramashtukora masai. Remianda sorro bocanda ribashikirimianda ramassurro colobrosa. Rimianda rabashiririam prastakaya. Eu ministro sobre a tua vida agora a ativação angelical. Eu declaro que os anjos do Senhor sejam ativos na tua vida. Que os querubins da glória sejam ativos na tua vida para ministrarem os sinais da glória. Que a partir de hoje eles ministrem a manifestação da glória visível na tua casa, no teu lar, na tua igreja, através do teu ministério. Em nome de Jesus, eu ativo a tua visão espiritual agora, na autoridade, no nome de Jesus. Eu ativo a tua visão espiritual, ativo os teus ouvidos espirituais, que haja um liberar nos 5 sentidos do Espírito, que haja um destravar do dom do discernimento de Espírito, para que você receba experiências sobrenaturais e angelicais. Pai, ativa em altos níveis o dom do discernimento de Espírito. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre a tua vida. Te declaro ativado em nome de Jesus. Declaro que os anjos estão ativos sobre a tua vida, sobre o teu ministério a partir do dia de hoje, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém.